Palavra. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Aleluia. Então vamos, queridos, um texto um tanto conhecido, o livro de Marcos, capítulo 2. Como tradicionalmente as pessoas chamam Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 13 ao verso de número 22. Amém? Os irmãos que ainda não encontraram, eu vou aguardar um pouquinho. Novo Testamento, Mateus, Marcos, capítulo 2, verso 13 ao verso 22. Vamos à leitura. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo o jejum os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Estenda a sua mão direita para frente assim comigo, fecha os seus olhos. Pai, derrama a tua unção neste momento, Deus, com graça, unção e sabedoria dos céus, para que os teus filhos possam entender, assimilar tua palavra, guardar no coração e colocá-la em prática. Vem com a tua providência nesta noite, na vida de cada um. Todo e qualquer tipo de retaliação, de distração, de impedimentos, de atrapalhos deste povo receber a palavra, eu ordeno que caia por terra agora em o nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Deus, que os teus filhos atenciosamente vão ouvir, vão guardar esta palavra para praticá-la e, segundo tua palavra, serem vencedores para a glória do teu poderoso nome, Jesus. Põe a mão sobre a cabeça e diga: eu tomo posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, o que o Senhor Jesus recebe é uma crítica. Não sei se dá para interpretar como uma crítica destrutiva ou uma crítica de curiosidade. Mas como que um grupinho fechado chega para Jesus e diz assim: olha, nós ouvimos falar que os discípulos de João estão jejuando. Nós ouvimos falar que tem alguns discípulos por aí jejuando, mas nós não temos conhecimento que os teus discípulos jejuam. Parece que soa em tom de uma crítica, soa em tom de uma cobrança. Mediante esse tom de crítica ou de cobrança que estas pessoas colocam para o Senhor Jesus, a igreja hoje deveria parar e pensar: é realmente necessário jejuar? Quando nós vamos para a interpretação do texto, nós vamos entender, queridos, que o jejum é necessário e ele precisa ser feito de maneira correta. Quem me entendeu, diga amém. Ah, pastor, pode às vezes a pessoa jejuar e isto seria incorreto? Pode acontecer. Porque tudo que nós vamos fazer tem que ter o quê? Propósito. A palavra não relata, os discípulos de João estavam jejuando, eu não sei qual era o propósito.
Relata-se a respeito de um outro grupo que estava jejuando, também não sei qual é o propósito, mas quando eu falo a respeito de jejuar corretamente, eu quero explicar para vocês nesta noite que o final desse texto, o Senhor Jesus entra como que uma parábola, como com uma comparação. O Senhor fala assim: olha, não é viável pôr remendo de pano novo em vestido velho. E o Senhor Jesus faz esta comparação dizendo: olha, será inútil colocar remendo de pano novo em vestido velho, porque a força do pano novo vai rasgar o pano do vestido velho e se tornará uma rotura ou um buraco maior. O Senhor também coloca uma comparação dizendo: não é viável colocar vinho novo em odres velhos. Não é viável porque o forte do vinho novo, os odres velhos não resistirão, se romperão, e tem duas percas: perde o odre e perde o vinho. Parece que quando Jesus vem com esta comparação, parece que não tem nada a ver com a pergunta que ele acabou de receber. Por que os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não jejuam? O Senhor continua o texto dizendo: olha, pode os convidados jejuar enquanto o noivo está presente? Dias chegarão que o noivo será tirado, e aí sentirão a real responsabilidade e necessidade de jejuar. E talvez você pare e pense: mas o que é que tem a ver? O que é que tem a ver, queridos, é que não basta jejuar, tem que jejuar corretamente. É isto que eu quero que você entenda. Quando a pessoa, às vezes até inconsciente ou ignorantemente, quando eu falo ignorantemente, com falta de conhecimento, ela resolve assumir um compromisso de jejum, sem estar com a sua vida devidamente colocada no altar. É isso que Jesus está querendo dizer. A pessoa que vai ao jejum, sem primeiro consertar sua vida, ela está colocando um remendo de pano novo num vestido velho. O que está querendo dizer o Senhor? O Senhor está querendo dizer que o efeito do jejum pode causar uma dificuldade ainda maior para a pessoa. Quem está me entendendo, diga amém. Por quê? Porque, queridos, não é tudo que nós fazemos que o Senhor recebe. Porque tudo que nós devemos fazer ou que nós faremos depende de como nós estamos. Amém? Eu digo para você, é viável presentear uma pessoa com a qual você tem alguma rusga, alguma mágoa, alguma situação, ela vai receber de bom grado este presente sabendo que tem uma situação que não foi acertada? Eu creio que não. A pessoa talvez tome esse presente, ela vai ficar até com medo, e às vezes vai pensar: sei lá com que intenção que esta pessoa me deu isso. Esse presente é pano novo em vestido velho. Ao invés de consertar o relacionamento, vai abrir uma brecha maior, uma desconfiança, e a pessoa às vezes vai ficar até ressentida com aquele presente, e o presente não está acontecendo de uma forma correta. O que é melhor primeiro? Melhor primeiro é sentar, tratar a situação, perdoar, liberar perdão, e depois, quando você ofertar algo a esta pessoa, a pessoa vai entender que o que você está fazendo é de coração aberto. A pessoa vai entender que o presente que você passar a ela, depois de um acerto de situação, vai ser exatamente bênção para a vida dela. Mas enquanto a situação não é acertada, a pessoa não entende como bênção.
A pessoa até acha que, de repente, a pessoa fez alguma coisa com aquele presente, cruzou, amaldiçoou e tal, mandou, colocou lá, pediu para alguém entregar, ou a pessoa mesmo deixou, ou entregou. Mas quem recebe não vai entender bem, não vai entender, queridos, de uma forma assim como um presente que abençoa, exatamente porque existe uma situação. Então preste atenção, quando a Bíblia fala a respeito do jejum, o jejum é necessário. Agora o jejum que é necessário, ele precisa também ser recebido por Deus. Ou então nosso jejum não será jejum, será só um momento de não nos alimentarmos. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu digo que faço um jejum, mas eu não estou bem com Deus, este jejum não vai consertar o meu erro com Deus. Tem gente que acha que vai jejuar para que os seus pecados sejam perdoados. Isso é antibíblico. Os seus pecados é perdoado não pelo seu jejum. Os seus pecados são perdoados pelo poder do sangue de Jesus derramado no Calvário. O que você precisa não é jejuar. O que você precisa é confessar e se arrepender. Quer dizer, confessa e deixa. E os seus pecados são perdoado, mas o seu jejum não faz efeito em cima das suas falhas e dos seus pecados. Se você vai levar um jejum diante de Deus, é aconselhável primeiro que haja um conserto, que você possa se reconciliar, que você possa se colocar diante de Deus e dizer o que diz o salmista: olha em mim, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho correto, pelas tuas veredas justas. E quando você estiver completamente limpo, sem mancha, restaurado diante de Deus, o seu jejum vai subir às narinas de Deus como um cheiro de uma oferta suave. E a Bíblia garante que Deus vai rasgar os céus e o altar vai ser tomado da fumaça e você vai desaparecer e a glória de Deus vai tomar conta da sua vida. Por que eu fiz questão de relatar, a sua oferta chegar, a fumaça cobrir o lugar e você desaparecer? Sabe o que isto quer dizer? É impossível nossa oferta subir diante de Deus quando estamos em pecado. E isto fazer alguma diferença mediante o nosso jejum. Aleluia. Eu quero compartilhar com a igreja nesta noite que mesmo antes dos seus cansativos períodos de oração, mesmo antes dos seus sacrificantes jejum que você possa fazer, antes de tudo isso, é necessário fazer conserto. Está me entendendo? Diga amém. É isso que o Senhor Jesus está querendo dizer. Eu não sei se ele tinha algum conhecimento de alguma situação dos discípulos de João, ou daquele outro grupo de discípulos, mas quando as pessoas falam, olha, por que os discípulos de João jejuam, seus discípulos não jejuam? Parece que a resposta do Senhor Jesus vem com uma colocação assim, parece, é porque não está sendo necessário eles jejuar agora. Está entendendo? E o Senhor traz essa comparação, e o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, melhor do que o jejum dos discípulos de João, é uma vida nos pés do altar. Melhor do que um jejum dos fariseus, é a pessoa se manter crucificada comigo no Calvário, e o seu velho homem sepultado, e ele manter nova vida, porque quando jejuar, a sua oferta vai chegar diante de mim, e a minha glória vai descer. Eu quero dizer que quando nós jejuamos e não estamos com a vida em dia diante de Deus, nem a oferta vai subir, nem a glória vai descer, nem a fumaça se fará presente, nós não nos diminuiremos e nem Deus vai crescer na nossa vida, pelo fator de que precisa de conserto.
Presta atenção que eu quero dizer, olha, não adianta nós queremos, Senhor, eu estou me humilhando, eu estou me quebrantando, e eu quero que o Senhor seja tudo na minha vida, eu quero que o Senhor apareça, eu quero que o Senhor cresça, eu quero que o Senhor Deus seja tudo, seja o governo da minha vida. Você quer realmente isso? O Senhor está querendo dizer, se você quer realmente isso, começa pelo quebrantamento e pelo pedido do perdão dos seus pecados, e quando o sangue que eu derramei no Calvário lavar você, eu vou entender que você realmente quer que eu governe a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Quando o Senhor faz a comparação a respeito de colocar o vinho novo em odres velhos, preste atenção, porque nós não somos tão ignorantes. Nós não somos tão ignorantes de pegar uma vasilha para guardar algo precioso e perceber que esta vasilha está com roturas, que ela está com furos, que este precioso material que nós vamos guardar, nós vamos colocar ali e nós conscientemente sabemos que vai se perder. Está entendendo? Certo? Imagina, querido, você, quando a Bíblia fala a respeito de azeite, do valor que tinha, do valor que tem. Digamos que você recebesse aí, querido, uma grande porcentagem de azeite. Ninguém toma posse, eu tomo posse sozinho. Uma grande porcentagem de azeite. Você imagina o valor que teria isso? 100 litros, 200 litros de azeite. Você consegue calcular o valor que tem 200 litros de azeite? Partindo de um princípio que em torno de 500 ml custa em torno de R$10, R$12, não as marcas tops, as marcas, certo? As marcas tops vai lá para os 15, R$18, às vezes 500 ml. Está entendendo? Aí você pegaria este azeite e vai fazer um depósito, e você colocaria numa vasilha que você já tem convicção que vai se perder. Nós não somos tão ignorantes para colocarmos coisas de valor em ambiente que se perde. Coloca a mão no teu peito, na altura do teu coração, e preste atenção que eu vou falar para você. As coisas de valor daqui da terra não dá para comparar com as coisas de valor que existem no reino dos céus, nem no campo do ângulo espiritual da nossa vida. Preste atenção para o que eu vou falar para você. Você pode perder peso, virar um esqueleto humano de tanto jejuar, mas Deus jamais vai derramar coisas preciosas sobre o teu vaso, enquanto Ele não tiver certeza que aquilo que Ele colocar em você não vai se perder. Enquanto Ele não tiver certeza que aquilo que Ele vai investir em você não vai vazar, não vai perder, Deus não vai derramar coisas para perca. Aleluia. Quem entende por precioso as coisas que vêm de cima? As coisas que vêm de cima são preciosas, não podem ser desperdiçadas. É por isso que eu posso me rasgar de orar, me rasgar de jejuar, ocupar todo o meu tempo para ler a Bíblia. Mas enquanto não houver um real conserto da minha vida, não haverá uma gota de azeite da parte de Deus na minha vida. Está entendendo? É nisto que o Senhor está respondendo. Jejuar é bom, é necessário. Mas qual é o propósito? Precisamos fazer corretamente. Nós temos que orar e jejuar, segundo a Bíblia, para que a unção de Deus esteja sobre nós. Mas agora eu quero interpretar você a respeito da perca. Eu pergunto, para que é que você quer a unção de Deus sobre sua vida? Aí é onde Deus analisa a respeito da perca, a vasilha furada.
Você orar e jejuar, e você buscar talento, dons espirituais, se encher das coisas de cima. Eu pergunto, para que é? Qual é o propósito? Para que é que você quer isto? Eu digo para você que toda pessoa cheia de um talento, que se apresente, fale bem, cante bem, toque bem, prega bem, visita bem, que não tenha vida no altar, eu digo para você que são coisas que vieram de cima que estão se perdendo. Irmãos, desculpa falar isso, mas às vezes nós estamos como igreja orando, dizendo, Deus, nós queremos mais, manda mais da tua unção, derrama mais do teu poder, nos capacita, Deus, coloca em nós as armas da tua milícia, e nós ficamos clamando por coisas, e eu pergunto, qual é o propósito? Preste atenção, queridos. Enquanto não houver um real conserto para que Deus apareça em nossa vida, vai acontecer o fato dos nossos 12 talentos levar-nos a nós aparecer e Deus desaparecer da nossa vida cada vez mais. Eu vou compartilhar com vocês o seguinte, olha, o mundo está cheio de pessoas cheias de talentos. Ótimos pregadores. O mundo está cheio de pessoas tomadas de talentos, pessoas que têm o dom da palavra, que eu vou dizer para você, se tomar este altar nesta noite, ministrar uma palavra para vocês, vai impressionar. Como diz o povo, você talvez fique com o queixo caído. E talvez até algumas pessoas com uma pontinha de inveja diria, como eu gostaria de pregar assim. Preste atenção, querido, que eu quero compartilhar com você. O que realmente mexe mesmo com o coração de Deus, não são as obras que nós fazemos. O que realmente mexe com o coração de Deus é com que profundidade eu consigo enfiar a cara no pó. Eu gostaria que você entendesse isso. O que mexe realmente com Deus não é as lindas mensagens que um pregador possa pregar, não é os enfermos que ele possa curar, não é os oprimidos que ele possa libertar. Se você quer realmente saber o que mexe com o coração de Deus, é com que nível de profundidade esta pessoa consegue enfiar a cara no pó. Aí é onde entra o propósito. Para que você quer fazer? Ou para que você quer talento? Ou para que você quer se encher de Deus? Muitas pessoas procuraram se encher de Deus na intenção de se encher de finanças. Muitas pessoas procuraram se encher de Deus, sabe para quê? Para depois se encher de status. E desculpa eu falar para você, quem acostumou mal estas pessoas foram o povo. Por que eu digo que foi o povo? Que se você divulgar amanhã, irmãos, amanhã é a noite da bênção. E o Senhor Jesus, como sempre, vai estar aqui, curando enfermos, libertando oprimidos, restaurando vidas. Tem um impacto. Mas se você falar, amanhã vai estar fulano de tal aqui, pessoas que nem pensariam em pisar aqui, estariam aqui amanhã à noite. Isto é quando o status do nome quase que leva na interpretação do povo colocar o ministrante mais importante do que aquele que era, que é e que há de vir.
Isto é inviável. Para as pessoas que não têm nenhuma noção, não conhecem, e às vezes eu tenho interesse que elas façam o encontro com Deus, eu converso com elas, explico para elas o encontro com Deus, mas eu sempre vejo que a maioria delas tem uma preocupação. Pastor, quem é que ministra? Porque pelo fato das coisas que acontecem no encontro, eles entendem que tem alguma pessoa importante que ministra. Por que pelo fato das coisas acontecerem, tem que fazer esta ligação de que alguma coisa maravilhosa Deus fez, alguém importante ministrou? Por que às vezes nós fazemos esta aliança? Por que às vezes nós fazemos esta ligação de que Deus fez coisas, estava alguém renomado ministrando? A Bíblia diz que a grande vitória da nossa vida é quando o homem conseguir se esvaziar de si mesmo. O homem conseguir esvaziar-se de si mesmo para deixar aparecer o nome daquele que se tornou menor. O nome daquele homem que se tornou menor. Sabe por que se tornou menor? Porque na conjuntura religiosa jamais se valorizaria um Cristo que morresse crucificado. Até hoje as seitas e doutrinas religiosas têm dificuldade para aceitar o nosso Jesus, porque eles entendem que o nosso Jesus, pelo fato de ser morto por cruz e sepultado, seria um Cristo fraco. Estão entendendo? Quando eu falei diante de Deus o que realmente vai mexer as coisas, é com que nível de intensidade o homem consegue enfiar a cara no pó. Jesus, Filho de Deus, amém? Com que nível de intensidade ele conseguiu enfiar a cara no pó? Ele enfiou a cara no pó com um nível de intensidade que a Bíblia diz que ele desceu às profundezas do abismo. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. E a Bíblia diz que quando ele desceu às partes mais baixas da terra e tomou a chave da mão do inferno, as almas que lá estavam escravizadas pôde conhecê-lo. Ah, pastor, não estou entendendo. O Senhor desceu às profundezas das partes mais baixas da terra, não só para tomar a chave da mão do diabo, é porque lá já tinha almas que tinham sido mergulhadas na morte e na escuridão, e que precisava conhecê-lo. É neste nível que o Senhor enfia a cara no pó. E quando eu falo em que nível de intensidade nós temos condições de enfiar a cara no pó, eu estou falando é colocar a cara no pó, não olhando no que vai nos lucrar, não olhando no que nós vamos ganhar, não olhando no que os homens vão nos reconhecer, não para olhar se os homens vão nos considerar grandes ou pequenos ou médios homens de Deus. Eu quero que você chute para o lixo a avaliação humana e que você seja realmente alguém compromissado com Deus e com a sua palavra. Aleluia. Aleluia. Eu fui esses dias pregar numa igreja que eu preguei há alguns anos atrás, e lá tinha alguns irmãos, alguns teólogos, alguns conhecedores, que era como que o conselho que existia lá na casa de Gamaliel. Eles ficavam como que no culto, observando o pregador, para no final do culto fazer uma avaliação, dar uma nota. Ah, pastor, isso não existe. Até dentro da nossa igreja hoje existe. Dependendo de conhecimento ou não, pode acontecer de acabar o culto e as pessoas dizem, hoje o pastor não estava com nada. Você está fazendo uma avaliação. Ou então, quando termina o culto, você fala, hoje o pastor arrebentou, você está fazendo uma avaliação. E sabe o que você está avaliando? O pastor.
Ô querido, você quer ir a um lugar para fazer avaliação de alguém? Vá a uma casa de show. Vai a um show que tem por aí. E você, ao final do show, pelo ingresso que você pagou, você vai fazer a sua avaliação. Nós não temos que vir aqui para fazer avaliação de nada e nem de ninguém. Porque se formos cair nesta de avaliação, o Senhor vai olhar para nós tudo e falar: no jeito que vocês estão, vocês não valem nada. Pesou? Estou falando de mim, estou falando de você. Se nós agirmos nesse teor, o Senhor é que vai olhar para nós dizendo: vocês querem avaliar alguém, a partir do momento que vocês querem avaliar alguém, vocês não valem. Nosso ego parece que precisa de aprovações. Ministrei, quero ver como que a igreja reagiu. Eu quero ver se houve aceitação ou não. Como quem a aceitação ou não do povo vai mexer alguma coisa na minha pessoa. A aceitação da palavra por parte da igreja é com o Senhor Deus. Está entendendo? Porque preste atenção, uma avaliação humana, as mesmas pessoas que um dia bater nas tuas costas dizendo foi muito bem, amanhã se dão um coloque na sua cabeça e diz hoje você foi muito mal. É fácil aceitar o libertador Moisés, como diz o povo, estando ele correto em tudo. Depois que ele mata alguém e foge do Egito, volta para ser libertador, aí é fácil, o povo faz avaliação e diz: quem é você? Quem te mandou? Sob a ordem de quem? Nós te conhecemos e você saiu daqui fugitivo. Era a avaliação que eles tinham de Moisés. Agora, alguém junto com ele viu a salsa arder? Alguém teve a alegria de, junto com ele, ver o fogo passar e ter um encontro pessoal com Deus? Aquelas pessoas que o avaliavam para saber se o aceitava realmente como libertador, não presenciaram a glória de Deus, nem o milagre que Deus fez na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Você quer ver mais uma avaliação humana? Está no livro de Marcos capítulo 9. Livro de Marcos capítulo 9, a palavra nos relata um texto que a gente vai ver que é semelhante a esse, diante daí da necessidade do jejum. Marcos 9, verso 14 a seguir diz assim: e quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que apanha lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai se definhando. Roguei a teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto acontece? E ele diz: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Eu não posso afirmar,
Mas talvez no meio dessa multidão, poderia ter alguns daqueles que chegaram para Jesus dizendo: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e os seus discípulos não? Mas olha para cá e entenda o foco. Ó, os fariseus estão no meio da situação de novo. Os fariseus estão envolvidos na situação de novo. E estão lá numa discussão. Discípulos, fariseus, multidão, está lá. De repente eles enxergam Jesus. Todo mundo esquece os discípulos, os fariseus e corre para Jesus. Aí chegando para Jesus, eles fazem mais uma colocação. Dizendo: mestre, trouxemos aqui o meu filho. E o meu filho tem um espírito de mudo, de surdo. Ele é um doente endemoniado. A surdez daquele moço não era uma surdez comum de problema no tímpano. Os espíritos imundos lhes impedia de ouvir. Quem está me entendendo, diga amém. Porque preste atenção, às vezes as pessoas começam a espiritualizar problemas patológicos, problemas de ordem de saúde, certo? Isso é tão sério, irmãos, que quando a gente congregava lá na Matilde Alves Exposto, numa igreja bem pequena, não a casinha, mas quando a gente fez aquela segunda parte, 64 metros quadrados, tinha uma rampa e o piso, eu acho que era um vermelhão que tinha lá, que as irmãs passavam uma cera, aquilo ficava brilhante, mas aquilo ficava liso, barbaridade. E um dia nós estávamos na noite da bênção, a igreja superlotada. Aí a filha de uma irmã lá de Ibiporã, irmã Neuci, era jovem solteira, a Claudimara, e aconteceu que ela foi levantar no lugar, a igreja muito cheia, ela escorregou e caiu embaixo do banco, e os irmãos já juntaram ela pelas duas mãos, já foi arrastando para frente, ela dizendo: gente, espera um pouquinho, não, eu não estou endemoniada, não, tá, você é mentiroso, vamos para frente, tá. Eu sei que a moça passou uma situação muito difícil. Certo? O fator desse doente não era patologia, não era problema nos tímpanos. Eram demônios que o impedia de ouvir. Espírito surdo e mudo. Espírito. Está entendendo, querido? É quando faz os exames e não tem nada, mas a pessoa está impedida. E aí, queridos, aquela família chega para Jesus. Eu acho que os escribas, querendo ver o que acontecia, acompanha também. Os discípulos, então, estão junto. E a família coloca: olha, esse nosso filho aí, ó, tem esse problema. E nós trouxemos para os seus discípulos e eles não puderam resolver. Olha para cá e preste atenção. Porque nesse princípio parece que a culpa é só dos discípulos. Nesse princípio de colocação parece que a culpa é só dos discípulos. Mas espera a continuidade para você ver. O Senhor Jesus não olha só para os discípulos, nem só para os escribas. O Senhor olha para a multidão e diz: olha que multidão perversa e má, até quando estarei convosco? Quem consegue interpretar o que Jesus queria dizer com isso? Volta lá no primeiro texto que nós lemos, e ele diz assim: pode os convidados jejuar, estando o noivo ainda com eles? Está entendendo? Ah, pastor, então o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer: os discípulos não podem resolver, mas Jesus está ali.
Mas vamos continuar o texto, você vai entender que a culpa não é só dos discípulos. Quando Jesus faz esta colocação, geração incrédula, perversa, até quando vou estar com vocês? O pai daquele moço se manifesta e disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Epa, peraí, parece que as coisas estão mudando de figura. Senhor, vê se pode fazer alguma coisa por ele. E ajuda a nossa incredulidade. Se esse homem está fazendo aquela colocação, quando os discípulos oraram por aquele moço não estava ainda tomado de um pai incrédulo que nada seria feito? Olha para cá e preste atenção. Você pode estar em santidade, você pode estar pronto, você pode estar cheio, você pode estar tudo. Agora preste atenção porque eu vou falar para você. Você pode orar por algumas pessoas e talvez o milagre do Senhor não vai acontecer. Porque preste atenção para o vinho, preste atenção para o que possa ser derramado, porque a própria pessoa não crê que o Senhor pode fazer. Por que esse homem se manifesta só quando Jesus fala, ô geração incrédula e perversa? Parece que ele se condena com a palavra de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Incrédulo e perverso é comigo, mas ajuda meu filho. Amém, queridos? Aí sabe o que o Senhor Jesus faz? Porque esse texto aqui, ele difere um pouquinho dos textos de libertação da Bíblia. Porque sempre foi aconselhável não conversar com pessoas endemoniadas. Mas o Senhor conversa com a família daquele moço. Você olha para o pai e para a mãe e diz, olha, há quanto tempo isso acontece? Aí a família passa o histórico. E o histórico coloca assim, desde que ele era criança. É como se eles dissessem, o problema é crônico. Amém, queridos? Agora preste atenção com o que eu vou falar para você, que o problema é crônico. Quando a família revela isso desde criança, o fato acontecia há muitos anos. Agora preste atenção porque eu vou falar para você. Para o fato se repetir há muitos anos, esse espírito surdo e mudo permanecia na vida desta pessoa por algumas brechas. Quem está me entendendo, diga amém. Certo? Por algumas brechas. Certo? Por muitos anos. Desde que era criança. Aí a família começa a relatar o histórico. Olha, e tem vezes que toma ele e ele fica agitado. Tem dia que cai na água, outro dia cai no fogo. Acho que eles quiseram dizer, já teve vez que ele quase morreu afogado, outra vez quase morreu queimado. Joga ele para cá e ele cai no chão, espuma. Fica soltando espuma pela boca, passando mal. Agora preste atenção que você precisa meditar na palavra junto comigo. Aquele moço era um moço endemoniado, certo? No entanto, a própria família está afirmando que os efeitos dele estar endemoniado não eram 24 horas por dia. A família está dizendo, tem dia que o toma e o lança na água ou no fogo. Está entendendo? Certo. Tem dia que se apodera dele e joga ele no chão e faz ele ficar... Mas ele não ficava 24 horas por dia no chão, babando, escumando. Ele tinha momentos que ele não estava no chão.
Isto não quer dizer que ele estava liberto, porque quando se fala endemoniado, é ninho de demônios, são demônios morando dentro. E quando os demônios moram dentro, algumas situações que acontecem na vida da pessoa, eles se manifestam fazendo as pessoas passar por alguns momentos difíceis. Está entendendo? Tem pessoa que é endemoniada, mas se não atacar o sistema nervoso dela, ela não fica mal. Estão entendendo, queridos? Tem pessoa que é endemoniada, mas manifesta quando às vezes ela passa por algumas situações, alguns momentos, algumas provocações, ou alguns pecados que se tornam mais evidentes, e aquilo leva ao diabo se manifestar. Aí o Senhor faz toda essa consulta com a família. A família conta toda a história, que eu creio que levou alguns minutos. O moço está lá. Os fariseus estão lá. E os discípulos estão lá. Aí a Bíblia relata, preste atenção. Jesus olha para o moço. E ele, cai endemoniado. Possesso. Com tudo aquilo que a família falou, o moço está escumando, está babando, está lá, possesso, endemoniado. Aí a Bíblia relata que o Senhor foi e orou por ele. Sabe o que aconteceu? O diabo foi embora e o endemoniado ficou no chão que nem morto. Pergunto para você, qual foi a credibilidade da multidão? Sabe o que os fariseus, sabe o que os discípulos até pensaram? Olha, ele está morto. Ele deixou de se bater, deixou de babar, mas ele ficou inerte no chão. Ficou apagadão. E aí, os fariseus julgaram, pronto, Jesus arrumou para a cabeça, matou o moço. A tradução dos fariseus, olha, agora o Senhor Jesus vai ter que responder um processo. O moço está morto. Aí a Bíblia diz que Jesus, à frente dos olhos de todo, tomou o moço pela mão e o levantou e colocou de pé. Já não era mais um surdo mudo, nem um moço possesso, era um moço livre. Mas para que você entenda o texto, por que os discípulos oraram e isso não aconteceu? O Senhor Jesus tem uma colocação, porque, queridos, havia coisas que, como nós temos aprendido, o discípulo é para ser discipulado, e os discípulos esperaram o momento de ser discipulado. Eles esperaram os fariseus e a multidão ir embora, depois pegaram o Senhor num cantinho e falaram, mestre, por que nós não podemos libertá-lo? O que os discípulos estavam querendo? Ser discipulados. Por que nós oramos e aquele moço não foi liberto? Aí o Senhor trouxe uma aula e disse, porque existe uma casta de demônios que só sai no poder de jejum e oração. Por que Jesus tem que sair das águas e ir 30 dias para o deserto, não comer pão e jejuar, se ele é o Filho de Deus? Agora, perdão falar isso para você. Em muitos fatores e muitas coisas que têm acontecido nos últimos dias, eu acho que Jesus podia olhar para a igreja e dizer, geração incrédula e perversa, quando é que vocês vão se preparar e agir? Jesus estava com os discípulos, a situação foi parar em Jesus.
Agora Jesus morreu, ressuscitou, subiu e está à destra de Deus. Conosco pela fé, mas as situações hoje, é claro que é Jesus que liberta, mas a situação é conosco. Agora o endemoniado vai cair, ninguém vai pegar a família e falar, leva até Jesus. Põe a mão em cima do teu coração. Sabe por quê? Porque segundo a palavra, com a nossa vida consertada, cheios da unção de Deus, ninguém vai mandar a família levar até Jesus, porque segundo a palavra, Jesus está em nós. E esse fator não tem que ser simplesmente, queridos, pelo jejum e a oração que nós dedicamos. O fator é pela fidelidade que temos quando jejuamos e oramos. Porque o que tem de gente dobrando o joelho com a vida arrebentada, e perdoe-me o pastor de vocês dizer, a oração não passar do teto. O que tem gente, queridos, passando fome e achando que estão jejuando. Para de ficar colocando remendo de pano novo em vestido velho, porque Deus não colocará unção em vaso furado. Pare de ficar colocando remendo nas coisas que não merecem mais remendo, porque o Senhor não vai desperdiçar a unção nunca. Sabe o que eu quero falar do remendo para vocês? O remendo é exatamente, nós não queremos consertar nossas situações, queremos só remediá-las. O que eu quero compartilhar com você, igreja, é que Deus jamais fará vista grossa aos nossos problemas e derramará a unção sobre nós, de qualquer maneira que estivermos. Ah, pastor, mas tem gente fazendo terrores aí em nome de Deus. Baterão a porta no último dia e dirão, Senhor, em teu nome profetizamos. Baterão a porta no último dia e dirão, Senhor, em teu nome curamos os enfermos. Baterão a porta no último dia e dirão, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios. E o Senhor dirá, vocês, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Vocês tiveram boas práticas, mas não tiveram uma vida digna de altar. Não tiveram uma vida compromissada. Vocês foram ótimos artistas e se apresentaram muito bem. Mas eu vos digo, não vos conheçam. Vocês fizeram muita coisa, mas não fizeram o necessário, não andaram comigo. Vocês fizeram muito show, vocês fizeram muita coisa, mas não se quebrantaram à minha presença. Não enfiaram o rosto no pó. Não se quebrantaram. E talvez o Senhor lance ao rosto dizendo, com que propósito vocês fizeram tudo o que fizeram? Aleluia.
se vocês não houveram me conhecido e até hoje não soubessem quem sou eu, mas vocês houveram conhecido Jesus, se quebrantado, estivesse vivendo uma vida cristã, ótimo. Excelente. Porque enquanto os discípulos discutiam, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de João, como citavam os discípulos de João, eu sou deste, eu sou daquele. Nós vivemos dias que temos que ser integralmente de Cristo Jesus. Preste atenção, não há suporte nem barreiras, não há bases humanas. Elas simplesmente podem te auxiliar. Bases humanas podem te auxiliar. Só Jesus pode te sustentar. Aleluia. Claro que às vezes nós precisamos de ajuda. Claro que às vezes nós precisamos compartilhar as coisas com as pessoas, mas preste atenção, o essencial que nós precisamos realmente é aceitarmos o que somos, confessarmos o que tivemos que confessar e colocarmos diante do Senhor Jesus tudo aquilo que tem que colocar, porque o nosso confessar com o irmão sem quebrantar diante de Deus não faz diferença. Está me entendendo? Diga amém. Às vezes a gente faz tudo, menos aquilo que tem que fazer. Meter o rosto no pó e chorar aos pés de Cristo. E fazer o que Davi fez, bater no peito e dizer, Senhor, Natan me mostrou, o profeta me mostrou, esse pecador sou eu, esse homem mau fui eu que pratiquei estas desgraças, esse pecado, esta miséria, mas eu quero te pedir, Deus, se há misericórdia, tem misericórdia de mim e perdoa os meus pecados e eu vou chorar todas as lágrimas que precisar chorar, mas eu não quero perder a minha salvação, nem a tua presença. Davi precisou de um profeta? Não precisou. O profeta teve que chegar para ele, contar a história, quase que armar uma situação diante dele, para ele parar de dizer, não, mas quem foi que fez isso aí? Aí o profeta disse, foi você. Esse homem é você. Aí ele disse, sou eu. Preste atenção, queridos. Nossos pecados perdoados, no final não haverá condenação. Quem crê, diga amém. Mas preste atenção, nossos pecados cometidos, às vezes tem algumas cobranças que vão acontecer. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que intencionalmente se arrependem dos seus pecados e no último dia não serão condenados, mas eles acham que não sofrerão mais nenhuma consequência pela situação cometida. Pastor, seu pai está sendo herégico, antibíblico. Não, não estou sendo herégico nem antibíblico, não. Nossos pecados são perdoados, mas a palavra diz que muitas marcas podem ficar. As marcas não quer dizer que eu não estou curado. Eu estou curado, mas as marcas estão lá. Quem sabe se passou por uma cirurgia, recuperou e está curado. Mas se não teve condições de fazer uma plástica, a cicatriz está aí. Você está livre da doença que estava dentro, mas a marca está aí.
que às vezes nós confessamos os nossos pecados, colocando diante de Deus, somos perdoados. Sabe o que a gente quer que Deus faça? Deus, agora passa na mente de cada um do ser humano e apaga esse meu histórico. Se você está realmente curado, levanta a cabeça e encara a situação. Se você é realmente livre, Jesus te libertou. Se você for levar conta ao julgamento humano, você jamais se sentirá livre. Quem está entendendo? O Senhor esquece, mas não vai passar as mentes humanas deletando fatos e situações. Tem marcas que aos olhos humanos ainda vai levar algum tempo. Agora você tem consciência o quê? O Senhor me perdoou, meus pecados estão perdoados, pago o preço, mas minha salvação está garantida. Quem está me entendendo, diga amém. Você sabia que até das pessoas lá de fora, que conheciam você em pecado, quando vê você dentro da igreja hoje, eles não vão te enxergar como um cristão. Eles vão olhar para você como uma pessoa que ele conheceu anteriormente. Talvez até falar para você, você aqui dentro, seu adúltero, eu te conheço. Ô, pudim de pinga, eu te conheço, o que você está fazendo aqui dentro da igreja? Esse é o histórico, as marcas que ele carrega de você. Aí você vai testemunhar para ele, fui, estou livre, Jesus me libertou, não estou escondendo na igreja, porque eu me expus no Calvário, e quem se expõe no Calvário não precisa esconder na igreja, quem se expõe no Calvário é curado. Fique em pé, queridos. Aleluia. O pecado de Acã em esconder algo que Deus mandou não pecar, levou ou não levou todo o seu povo a sofrer? Levou ou não levou o seu povo a perder algumas batalhas e sofrer alguns prejuízos? Levou ou não levou? Levou. Depois que ele se consertou, ele foi ou não foi perdoado? Agora os prejuízos sofridos. E vocês acham que já no outro dia seguinte que o Senhor o perdoou, o povo já estava amando ele, sabendo do que ele havia feito e o tanto que eles haviam sofrido por causa dele. O que realmente mostra a obra que Deus fez em nós é o tempo. Quem me entendeu, diga amém. O que realmente mostra a obra que Deus fez em nós é o tempo. Eu falar que não sou mais o que era, é só expressão da palavra. O tempo passar e os homens enxergarem que eu não sou mais quem eu era, isso é testemunho que o tempo tem que mostrar. Imagina Jesus fazendo tudo que fez em Zaqueu e no outro dia ele está lá na coletoria, cobrando imposto e roubando os outros de novo. Que interpretação de testemunho os homens teriam? Esse sem vergonha de Zaqueu enganou até Jesus. É tão liso, tão esperto que deu balão até em Jesus. Essa interpretação que teriam. Aleluia. Glória a Deus. Mais do que as nossas obras, mais do que os nossos sinais, mais do que as maravilhas que façamos.
O último dia está para chegar. E o último dia, sinais, milagres e maravilhas que nós fizemos não se levará muito em conta. O que mais se levará em conta é: o nome está escrito no livro da vida. Ou quantas vezes você congregou não se leve talvez muito em conta. O que se leva em conta é: ele era fiel dentro e fora da minha casa. Ele me honrava com fidelidade. Tivesse ou não tivesse algum irmão perto, ele me honrava com fidelidade. Ou então dirá: olha, o povo viu muito você de joelho orando e até acompanhou os seus jejuns, mas o povo não viu o seu pecado que eu vi. O povo não enxergou suas madrugadas sozinho. O povo não enxergou quando você me desonrava, fazendo às escondidas as suas coisas, as suas práticas porcas, nojentas e pecaminosas. Melhor do que pedir para o Senhor nos encher do seu poder, é pedir: Senhor, lava-nos no teu sangue. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Feche os seus olhos.